Domingos aos sábados. Um programa semanal com várias entrevistas. Em radiounião.pt. Rádio União, a nossa voz. Olá, viva para todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao programa Domingos aos Sábados, aqui na Rádio União, a nossa voz, radiounião.pt, e também uma saudação muito especial aos ouvintes da Antena Minho, cadeia da região norte, Antena Minho, que muito ouvida também na cidade de Braga, e não só, a quem eu saúdo com um abraço de amizade, todos os ouvintes da Antena Minho, cadeia de informação norte. Hoje tenho como convidado, e tenho muito gosto aqui no programa Domingos aos Sábados, temos sempre convidados ilustres, e hoje é mais um convidado ilustre. Chama-se Luís Artur Ribeiro Pereira, povoense. Andou aqui pela Póvoa de Lanhoso e anda sempre, naturalmente, mas andou mais na altura de 90 e tal, a 2000, por aí, mais ou menos, ou muito mais ainda. Foi um homem que esteve ligado ao Partido Social Democrata da Póvoa de Lanhoso, foi vereador da Câmara Municipal durante alguns anos da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, trabalhou muitos anos na Petrogal. É um povoense de gema também, naturalmente, agora estando há uns anos valentes também na cidade do Porto, sendo deputado municipal. E se eu tiver a dizer alguma coisa que seja errada, o Luís vai dizer-me que não é assim. E não tem mal nenhum. Nós tratamos-nos por tu, como sempre nos tratamos. Luís, é um gosto enorme ter-te aqui na Rádio União, a nossa voz, da Associação de Apoio aos Deficientes Visuais do Distrito de Braga. Ter-te aqui é um gosto enorme. Muito obrigado por estares aqui connosco e por teres vindo aqui falar um bocadinho comigo também no programa Domingos aos Sábados. Olá, bom dia. Domingos, a honra é minha, não só em estar aqui a conversar contigo, porque isto não é mais do que uma conversa. Exatamente, é uma conversa. Informal, como eu gosto. Exato. E dizendo tudo, ou respondendo a tudo o que tu quiseres. Sem nenhum filtro, porque eu sou assim. Sou sem filtros nenhuns. Mas, por outro lado, quero agradecer. Eu é que agradeço estar aqui hoje contigo. E agradeço a enorme honra que me deste de assinar o livro de ouro desta associação, uma associação... O livro de honra. Uma associação que tem um trabalho altamente meritório naquilo que eu chamo uma questão social e na inclusão, é absolutamente crucial. Não disseste nenhuma asneira, deixa-me dizer assim. Eu sou tudo isso, ou fui tudo isso. Se não fores, diz-me, porque eu posso às vezes estar... Fui tudo isso, fui muito mais do que isso, mas fui tudo isso também. Mas também podes salientar alguma coisa que eu não salientei, estás à vontade. Sim, não há muito para salientar. O salientar, ou seja, dizendo aquilo que eu sou, efetivamente. Exato. E nomeadamente no campo político, mas no campo político e no campo da vida. Quem é político uma vez é político para sempre. Claro que sim. Nomeadamente como eu, que na política, mas sobretudo na vida, me oriento por princípios e por ideias. Nunca por lugares, nunca por outras coisas quaisquer, nunca por interesses pessoais, sempre por princípios e ideias. E esse sou eu, sou realmente eu, sem medo, nunca o tive. Claro. Por mais difícil que seja a situação, a minha vida é isso. Sobretudo valores, do meu ponto de vista político, valores que têm a ver com a dignidade humana, mas sobretudo valores sociais-democratas. Eu estou na velha tradição de Eduardo Bernstein e na grande tradição, obviamente, quem muito me influenciou politicamente, Francisco Sá Carneiro, conheci pessoalmente. Os princípios que também têm a ver com os princípios do humanismo. Eu sou humanista, por natureza. Princípios de solidariedade, princípios de fazer o bem. Eu sou católico e católico praticante. E esses são os meus princípios, são as minhas ideias. E vais ajudar agora, é isso que eu sou. E vais ajudar agora com as tuas influências, dos teus amigos, trazer aqui algumas figuras à rádio. Com certeza que ajudarei sempre nesse sentido. E obviamente tenho muitos amigos e que não se importarão nada de vir cá, porque também muitos desses meus amigos têm estes mesmos sentimentos ou estes meus princípios que eu também tenho e, portanto, virão com certeza com todo o orgulho. Olha, diz-me uma coisa, vamos começar pelo fim
do teu percurso e depois voltamos ao início. Como é que foi esta ida para a cidade do Porto? A ida para a cidade do Porto é simples. Eu aos 17, 18 anos fui para a Faculdade de Economia da Universidade do Porto. E, portanto, a partir daí a minha vida passou a ser o Porto, mas nunca deixando a Póvoa de Lanhoso. Deixa-me só explicar isso. Não, pode explicar, estás à vontade. Ou seja, o Porto é a minha cidade de adoção, muito motivado, digamos, pela minha formação em Economia na Faculdade de Economia do Porto, e porque depois comecei a trabalhar no Porto. Nomeadamente naquilo que já referiste, ou na empresa que já referiste, a Petrogal S.A., uma empresa do grupo Galp Energia, onde trabalhei durante 40 anos, uma vida completa. Embora eu ao longo da minha vida profissional fosse fazendo outras coisas, claro que sim, porque eu gosto sempre de fazer outras coisas, porque quem está numa grande empresa sente necessidade também de trabalhar numa pequena empresa, de fazer coisas diferentes. E fiz muita consultoria a pequenas e médias empresas, houve uma altura que também dei aulas, sempre acumulando com a minha função de diretor administrativo e depois mais tarde planeamento de controle e gestão, enfim, teve vários nomes da refinaria. Também. Fui administrador de uma empresa, está enquiçado, sim, de uma empresa do grupo Galp Energia, administrador não executivo. Estás a ver, afinal ainda sei algumas coisas. Sabes muita coisa de mim. Pronto, e fiz ao longo da minha vida profissional muita coisa. Nunca deixei a Póvoa de Lanhoso, sobretudo por razões familiares, obviamente, mas também por razões políticas, porque eu fiz a ação política na Póvoa de Lanhoso desde os 16 anos. Eu já lá ia, fila... mas eu queria sim, que tu depois não, estava só a confrontar Domingos, hoje está no Porto. Exato. E também está na Póvoa de Lanhoso. Estava nas duas na cidade e na Póvoa de Lanhoso ao mesmo tempo. Eu sei que tu apoiaste, e se eu tiver a dizer à asneira, retifica-me por favor, sei que apoiaste o Rui Moreira a candidato sim, à Câmara Municipal do Porto. Segundo mandato. No segundo mandato. Sei que fazes parte... também da Assembleia Municipal. Sim. Como é que aconteceu isto? Assumiste também funções políticas no Porto? Então deixa-me contar a história. Mas vou começar pela Póvoa de Lanhoso, desculpa, porque é para fazer um enquadramento total. Pronto, ok. Eu fui o primeiro presidente da Comissão Política de secção, na altura chamava-se Conselhia da JSC da Póvoa de Lanhoso. Não fui propriamente fundador foi o Dr. Humberto Carneiro e outros, mas eu fui logo o primeiro presidente, portanto com 16 anos eu aderi à JSD, na Póvoa de Lanhoso, e fiz toda a minha carreira política na Póvoa de Lanhoso e no Distrito de Braga. Quer na JSD, que fui dirigente conselheiro, distrital, fui presidente da Distrital de Braga e nacional, várias vezes membro do Conselho Nacional, e simultaneamente também, por inerência e mais tarde por lista direta, também dirigente distrital e dirigente nacional, sobretudo dirigente nacional, do Partido Social Democrata. Portanto, tenho uma atividade política e sempre a partir da Póvoa de Lanhoso. Eu levo as coisas muito a sério. E a partir, porque eu venho sempre, e como tu referiste, eu fui líder do grupo municipal do PSD na Assembleia Municipal da Póvoa de Lanhoso e também fui vereador em 2 mandatos diferentes. Um tendo como Presidente da Câmara o engenheiro José Luís Portela e outro tendo como Presidente da Câmara João Tinoco de Faria. Portanto, mandatos diferentes no tempo. E após o término do mandato na Câmara Municipal, quando eu digo levo as coisas muito a sério, eu levo mesmo muito a sério. Eu estava permanentemente na Póvoa de Lanhoso. Isso, a partir de determinada altura, começou a ser incompatível com a minha vida no Porto. Pois. Nomeadamente com a minha vida profissional, e eu tive que optar. Não queria, obviamente, deixar a política, mas a partir do término do mandato... Temos que fazer opções de vida. A términos do mandato, como vereador na Câmara Municipal, do último mandato que fiz, eu decidi, aliás, já o tinha decidido antes, quando fui líder do grupo municipal e a seguir é que fui candidato à Câmara e depois fiquei como vereador, eu vi que não conseguia aguentar. Não podia estar a vir 2, 3 vezes por semana a Póvoa de Lanhoso, passar cá os fins de semana todos. Começou a ser muito duro. Sempre fiz isso, mas a partir de determinada altura... A idade também pesa, não é? Mas mais do que a idade, foi mais até a atividade profissional, pronto, que depois eu fazia várias coisas e pronto, e depois não dá para tudo. E nessa altura eu decidi, ok, eu quero continuar na política, então vou sair do PSD da Póvoa de Lanhoso e vou para o PSD do Porto. Bem, e surge então, obviamente...
eu faço as coisas a sério, mas aí fazia na cidade do Porto e, portanto, digamos, em termos de tempo, eu tinha mais tempo. Claro. Foi essa a razão que me levou a mudar do PSD da Paula Linhoso para o PSD do Porto. No PSD do Porto, eu apoiei a candidatura do Luís Filipe Menezes à Câmara Municipal do Porto, como era a minha obrigação, como dirigente conselheiro do Partido Social Democrata no Porto. O Dr. Luís Menezes perdeu a eleição. Eu fiquei na Assembleia Municipal, que eu fui candidato à Assembleia Municipal, e fui então líder do Grupo Municipal Porto Forte. Porto Forte era a designação da aliança do Luís Filipe Menezes, do PSD, com alguns independentes, nomeadamente com alguns militantes do CDS. E, portanto, eu fui o líder do Grupo Municipal. E fiz uma oposição forte, e quem me conhece sabe que eu sou assim, ao Dr. Rui Moreira, mas sempre com um maior respeito, a maior dignidade, e penso que todos ficámos a ganhar com essa oposição, e eu próprio cresci. Eu hoje foi-me atribuída a medalha de mérito municipal grau ouro da cidade do Porto, que é uma condecoração que eu aprecio em particular, porque é a segunda condecoração do Conselho. A medalha de mérito municipal grau ouro, a maior é o grau de honra, e foi muito pelo meu trabalho feito na Assembleia Municipal, não tenho dúvidas nenhumas nessa matéria. Mas no final do mandato houve uma divergência profunda entre mim e a conselhia do PSD, a conselhia que eu, aliás, também fazia parte, com a escolha do candidato à Câmara Municipal, que eu entendia que não era a melhor pessoa para estar nas listas do PSD e que seria um desastre em termos eleitorais. E por outro lado, enfim, não vou contar as divergências, já lá vou. Okay. Não vou contar as divergências, obviamente, mas foram divergências políticas, nada mais, de não concordar primeiro com o candidato, mas pronto, isso até se ultrapassava, eu ultrapassaria isso, mas foram depois questões programáticas da própria candidatura, e porque eu entendi, e como eu digo que me oriento sempre por princípios e por valores, e sigo a velha máxima de Francisco Sá Carneiro, primeiro Portugal, depois a democracia, depois o PSD. E ali, naquele caso, eu tinha que pôr o Porto à frente, digamos, quer do PSD, quer dos meus próprios interesses pessoais. E quando falo em interesses pessoais, são, obviamente, interesses políticos, interesses de valores, nada mais do que isso. E, portanto, porque é que eu decidi apoiar Rui Moreira tendo sido a oposição? Decidi porque era o único projeto credível para o Porto. E eu disse, ok, eu não apoio o meu partido, então eu saio do partido. E informei nessa altura o presidente do partido, que é meu amigo, o Pedro Passos Coelho, e disse-lhe eu vou sair. Aliás, aproveitei um 10 de junho para falar com ele, que o 10 de junho foi comemorado no Porto, e disse-lhe eu vou sair, passa-se isto. Claro que ele não gostou muito, disse-me que não fizesse nada disso, mas eu, por uma questão de dignidade pessoal, obviamente meti-me do partido, gostou muito. Foram 41 anos de militância no PSD, eu chorei nesse dia, mas era uma questão de dignidade para mim, era uma questão de valores para mim e, portanto, apoiei Rui Moreira. Quero dizer que nesse primeiro mandato de Rui Moreira, eu apenas o apoiei. Não aceitei nenhum convite, nem para entrar numa lista, em qualquer uma das listas. Por uma simples razão. Porque eu acabava de ser a oposição forte a ele, até daria a impressão, embora eu não me interessa muito o que os outros pensem, desde que seja consciência tranquila. Mas, obviamente, eu por uma questão pessoal, por uma questão de dignidade, por tudo isso eu nunca aceitaria um lugar, embora concordasse com o projeto futuro, com o projeto, enfim, para esses 4 anos que Rui Moreira iria implementar no Porto, obviamente uma questão pessoal, não de prestígio, mas de dignidade pessoal, não aceitei nenhum lugar e, portanto, fui um mero espectador da vida política. Ao fim de 4 anos, portanto, que é este mandato, Rui Moreira convidou-me a regressar à Assembleia Municipal. E eu filo com todo o gosto, já tinham passado 4 anos, portanto não tinha problemas nenhuns. Eu na anterior campanha aparecia em 2 ou 3 eventos de Rui Moreira, para mostrar que estava com ele, obviamente, não ando escondido. Claro. E agora, pronto, sou membro da Assembleia Municipal, depois decorridos este tempo todo. E pronto, esta é a minha história, assim, mas muito breve, política. Quem era o candidato à Câmara do Porto que tu não... Eu prefiro não dizer também, amigos, peço desculpa. Ok. Fui o candidato do PSD há 4 anos atrás. Ok. Não vale a pena estarmos aqui. aqui. Alguém que me diz, depois só vou contar esta pequena história. Alguém que me diz, com ele, isso, o presidente da Conselhia disse claramente,
Eu estou aqui para ajudar, eu conheço os dossiês todos, e portanto estou aqui para ajudar a construir o programa, e alguém que me diz, eu não preciso de programa nenhum, o PST que me convidou, o programa é meu, é o que eu quiser fazer. Nesse dia ele comigo deixaria de ser candidato à Câmara. E portanto eu não poderia continuar a alinhar com isso, porque ele não tinha projeto absolutamente nenhum, e portanto foi por isso que apoiei Rui Moreira. E pelo Porto. Uhum. Em termos de pelo Porto, e já que estamos a falar no Porto, também és um adepto do Futebol Clube do Porto. Sou. Somos, aliás, os dois. Muito bem, tens bom gosto. Isto não tem qualquer problema, toda a gente sabe disso, claro toda a gente sabe disso. Respeitando os outros clubes, naturalmente, também, até porque eu trago muita gente de outros clubes aqui ao programa. Com certeza. E isso é que é importante. Mas o Futebol Clube do Porto teve aí um momento muito conturbado. E temos que... Eu acho que não teve, eu acho que continua a ter. Pronto. Porque... como é que eu tenho de dizer? Houve aí muita coisa que se calhar poderia ser ultrapassada, mas se calhar nem vale a pena também estarmos a falar muito sobre isto. A saída do presidente Pinto da Costa, eu não estava à espera dela, muito sinceramente, não estava, e penso que muitos dos adeptos do Porto não estavam. Foi uma saída assim um bocadinho em glória. Não é? Não foi uma saída como eu gostava que... Sim, podia. Eu não vou referir concretamente à saída. Eu vou me referir a todo o processo que aconteceu. Eu apoiei Jorge Nuno Pinto da Costa para a presidência do Futebol Clube do Porto, sempre o apoiei, e apoiei-o desta vez com toda a convicção. E acho que Jorge Nuno Pinto da Costa merecia ter pelo menos mais 4 anos ou 2 anos, como ele queria fazer, e depois provocar as eleições antecipadas. E por uma simples razão. Este foi o homem que nos deu tudo. Eu tenho memória. Eu tenho memória em que não ganhávamos nada. Eu tenho memória de 19 anos sem nenhum título nacional de futebol. Eu tenho memória de ganhar pela primeira vez a Taça dos Clubes Campeões Europeus em Viena. Eu estive lá. Eu tenho memória do Porto a ganhar. Eu tenho memória da única... Eu sou um regionalista convicto. A única regionalização que foi feita neste país foi a regionalização desportiva. Eu tenho memória de atravessar a ponte da Rábida e a equipa já estava a perder. Eu tenho memória que Jorge Nuno Pinto da Costa fez a grande revolução do futebol português. E pondo não só apenas o Porto a ganhar, pôs o Porto a ganhar no futebol, pôs o Porto a dominar o panorama político nacional face ao centralismo do país, pôs o Porto a ganhar em todas as modalidades. E não só. E promoveu realmente aquilo que eu chamei a regionalização desportiva do norte do país. Equipas como o Boa Vista, que foi campeão nacional, equipas como o Braga, como o Guimarães, que foram tendo também êxitos, a maior parte dos clubes da Liga Portuguesa de Futebol do norte do país, etc, etc, etc. Não foi só o Porto a ganhar. É uma revolução a norte do futebol português. Obviamente isto não agradou ao centralismo. E tudo foi feito ao longo dos anos para que tirar Jorge Nuno Pinto da Costa da presidência do Futebol Clube do Porto. E finalmente conseguiram. Só que isto eu posso estar enganado, mas não estou. O Futebol Clube do Porto vai pagar isto bem caro, a título, nomeadamente de títulos esportivos e da sua influência, obviamente, que tinha, porque o Porto não ganhava só em Portugal. O Porto é o clube com mais participações mas o na Porto Taça dos Clubes Campeões Europeus, Liga dos Clubes. Mas o Porto continuará sempre, isso claro. É óbvio, não é? Agora, e Pinto da Costa dizia isso no... Agora, eu não quero voltar a ver o Porto como é neste momento, é um Porto Andrades, não é um Porto Dragões. E isso é que eu pensei já ultrapassado. Porque, obviamente, ninguém é eterno. Jorge Nuno Pinto da Costa até poderia vir a sair do Futebol Clube do Porto ao fim de 2 anos e suceder-lhe outro candidato, porque ninguém é eterno. Agora, as coisas não são feitas assim. E este presidente, que eu não apoiei e que não apoio e que sou oposição, depois do resultado eleitoral que teve, eu não vou discutir, porque muito do que se passou na campanha eleitoral, obviamente, era para destruir Jorge Nuno Pinto da Costa, embora depois, sarcasticamente, se chame o presidente dos presidentes, mas todas as ações feitas por este presidente é no sentido de destruir Pinto da Costa.
há quem lhe chame narcisista, enfim, há quem lhe chame outras coisas, não interessa. Este presidente está, do meu ponto de vista, a destruir o gene do Futebol Clube do Porto. O gene do Futebol Clube do Porto. E o gene do Futebol Clube do Porto é ganhar. É ganhar. O Porto ainda continua a ser uma grande equipa mundial com prestígio internacional, mas que nunca esqueceu a sua cidade nem a sua região. Esse é o gene do Porto. E esse gene está a acabar. Está a acabar. É mais fácil o diálogo com a comunicação social, nomeadamente aquela comunicação social, unidos a determinadas pessoas que quiseram destruir Pinto da Costa e conseguiram agora através de André Vilas Boas. Mas, obviamente, o Porto continua, o Porto evoluirá, será aquilo que os sócios quiserem que o Futebol Clube do Porto seja, mas eu, de acordo com os meus princípios, de acordo com os meus valores, de acordo com aquilo que penso, eu sou a oposição clara e inequívoca a este presidente que acho que está a destruir o Futebol Clube do Porto. Pinto da Costa dizia no lançamento do livro, até porque eu estive lá, que quando lhe chamavam o presidente dos presidentes, ele dizia: não, eu sou o presidente honorário e agora claro, o presidente do Futebol Clube do Porto é outro e temos que o respeitar. Porque o Porto continua, certo? O Porto continua. Claro. Tem os jogos, tem tudo. Porto... Respeitar uma coisa, mas quem tem que respeitar os associados é o Sr. Presidente André Vilas Boas. Okay? Okay. Quem quer reeducar associados, que se fazia na Itália fascista de Mussolini, na Alemanha nazista de Hitler, na ex-União Soviética de Stalin e Lenin, na Coreia do Norte ou na China de Mao e seus seguidores, não está a respeitar os sócios do Futebol Clube do Porto. O que se passa hoje é que este presidente podia perfeitamente ter ganho as eleições e no dia seguinte unir o clube. Este presidente está a dividir o clube. Portanto, respeito, sim senhor, mas não, eu pessoalmente tenho respeito por quem está à frente do meu clube, mas obviamente nunca terá o meu apoio, e nomeadamente enquanto está a dividir fortemente os adeptos, os sócios... Mas está a dividir porquê, Luís? Está a dividir por todas as atitudes que toma. Nomeadamente nos ataques mesquinhos que faz a Jorge Nuno Pinto da Costa. No ataque a associados do Futebol Clube do Porto. Eu vou aproveitar para dizer isto sem nenhum problema. Eu sou o primeiro subscritor de uma vigília que vamos fazer no sábado. Vamos fazer hoje sábado, exatamente. Às 16 horas na cidade do Porto. Na cidade do Porto, porque é a cidade da liberdade, e na Praça General Humberto Delgado, com todo o simbolismo que tem. E é uma vigília em nome de Fernando Madureira, que é um dos homens perseguidos por esta direção do Futebol Clube do Porto, mas que é um homem que tem o seu direito maior constitucional negado neste momento, que é a liberdade. E isto 50 anos depois do 25 de Abril e 49 anos depois do 25 de Novembro. Infelizmente, há quem pense, e eu não penso isso, ou quero acreditar que não penso isso, eu quero acreditar que Portugal ainda é um Estado de Direito Democrático. Mas há gente que pensa no 24 de Abril ou no 24 de Novembro. Mas isto, o período revolucionário em curso acabou a 25 de Novembro. E a ditadura acabou no dia 25 de Abril. A liberdade e a democracia consolidaram-se em Abril e em Novembro. E há quem não entenda isto. E por isso é que eu digo que Fernando Madureira é um preso político em Portugal. Muitos amigos meus reagiram a dizer que eu não estava bom, que eu precisava de tratamento. Uma amiga minha me escreveu outro dia, precisava de tratamento, eu não preciso de tratamento nenhum. Eu oriento por princípios, por valores. Faço isto por Fernando Madureira como faria por qualquer cidadão que estivesse preso. Fernando Madureira está acusado de crimes menores. E eu ponho crimes entre aspas. E acusado não é condenado. Porque o mais certo é ser absolvido. Está acusado de crime de venda de bilhetes. Por amor de Deus. Nem crime desportivo conseguiram acusar. Nem de corrupção, nem de branqueamento de capitais. Nem matou ninguém, nem roubou ninguém. A propósito é que há 9 meses que está em prisão preventiva. Por isso, esta hoje já não é uma questão de justiça, é uma questão política. E a justiça terá que vir. E se a justiça não resolve, a política tem que resolver. Eu só vejo uma pessoa neste país a querer renovar o Ministério Público e a querer reformular o Ministério Público, a querer reformular a justiça portuguesa que precisa de uma grande reforma. Chama-se Rui Rio. De resto, e portanto a classe política também é responsável por isto. Isto é uma vergonha para o Estado de Direito Democrático em Portugal. Mas se esta questão é feita pela justiça, eu vejo notas de culpa, por exemplo, aos arguidos deste processo, com pressupostos completamente falsos do que se passou naquela Assembleia Geral. Eu estive lá.
houve convocatória de membros, do Fernando Madureira, de outros. Eu também disse aos meus amigos para irem, não disse para votarem quem quer que fosse, mas que fossem. E acham que o outro lado não preparou e não andaram mensagens por telemóvel, não andaram mensagens por Google, mas isto agora é só para uns. Uns é que têm apenas processos disciplinares, outros não têm. Eu tive uma garrafa de água que passou a centímetros da minha cabeça, tirada por um grupo de adeptos do André Vilas Boas, em pleno pavilhão. Chega-se a dizer que há filmagens da autoridade policial, quando a autoridade policial não esteve no Dragão Arena, porque não podia estar. Só podia estar fora, por causa da ordem pública, e esteve fora, mas fora não conseguia fazer filmagens. E depois pressupostos completamente errados, que eu, pelo tempo que tenho, não vou dizer, senão eu dizia aqui coisas, eram pressupostos completamente errados. Claro, mas eu estive lá, eu vi. Ok, eu não querendo... Isto tudo tem sido feito por André Vilas Boas. Ponto final. Eu não querendo, dividir completamente. Eu não querendo cortar-te, como tu sabes. Não. Como tu sabes, eu não vou pronunciar muito sobre isto, claro. Até porque tu sabes. Na minha opinião, eu digo sem nenhum problema. Claro, eu não escondo e não tenho qualquer problema. Eu sou muito amigo de Jorge Nuno Pinto da Costa. Jorge Nuno Pinto da Costa, não tenho qualquer problema. Não merecia. Da forma que saiu, não merecia, naturalmente que não. Não gostei da forma como ele saiu. Acho que deveria sair em braços do Futebol Clube do Porto. Mesmo perdendo as eleições. Mesmo perdendo as eleições. E não está em questão a vitória de André Vilas Boas. Nem vou discutir isso sequer. Não, também não agora, naturalmente que eu não vou pronunciar muito, até porque eu sou um bocado suspeito, entre aspas, é uma forma de dizer, porque sou muito amigo dele e ele ajudou muito esta instituição. Eu quero aqui dizer, sem qualquer problema, é nosso associado honorário como tu. Ele ajudou muito esta casa. Se esta casa hoje... Como sabes, o Futebol Clube do Porto, através de Jorge Pinto da Costa, é uma área desportiva adaptada, substituindo o Estado naquilo que devia ser o desporto adaptado, pago pelo Estado. O Futebol Clube do Porto, de Jorge Pinto da Costa, apostou forte no desporto adaptado. Claro, e tem fortes atletas. Eu sei disso. Jorge Pinto da Costa tem grande experiência nesta matéria. E por isso eu não me vou pronunciar muito sobre isto, sobre estas questões, porque não tenho que o fazer também. Naturalmente, é evidente que tenho que já o fiz pessoalmente a Pinto da Costa. Agradecer-lhe tudo aquilo que ele nos ajudou, porque de facto ele ajudou-me muito a mim pessoalmente e eu tenho que ter a palavra de gratidão para com o Jorge Nuno Pinto da Costa, que um dia ainda o vou trazer aqui. Eu acho que ele, antes de nos deixar, ainda vai vir aqui à rádio. Ainda vai vir há muitos anos. Ainda vai vir aqui dar uma entrevista. Mas, Domingos, deixa-me só dizer-te uma coisa disto, porque às vezes as pessoas podem dizer, mas ele perdeu as eleições e este está a tratar mal as coisas, porquê? Pronto, perdeu. Jorge Nuno Pinto da Costa, está a tratar mal Jorge Nuno Pinto da Costa. Eu não vou contar o que se passou em termos pessoais com Jorge Nuno Pinto da Costa, eu sei, mas não vou revelar conversas pessoais, mas eu só vou dar outro exemplo. André Vilas Boas, apesar de dizer, é o presidente dos presidentes, não é? Presidente dos presidentes, mas sempre que pode, aí está uma crítica a Jorge Nuno Pinto da Costa. Olha, o Porto acaba de apresentar as contas, que são contas de Jorge Nuno Pinto da Costa. São excelentes contas. Sim, isso aí tu percebes. São excelentes contas. Eu vou discuti-las na Assembleia Geral. Mas há lá algumas coisas, eu nem as analiso do ponto de vista contabilístico, não me interessa para nada. Interessa-me atos de gestão. E há lá algumas coisas que são ataques a Jorge Nuno Pinto da Costa. Olha, eu vou-te dar um exemplo. O negócio com a Legend, neste caso com a Itaca, uma subsidiária, é um grande negócio para o Futebol Clube do Porto. Sendo um grande negócio, que André Vilas Boas em campanha disse que era um desastre, que era não sei o que mais, agora já é bom. Em 18 de abril de 2024 foi comunicada à CMVM, estamos a falar de uma comunicação oficial ao regulador, pela anterior direção do Futebol Clube do Porto, o negócio feito com o Itaca, os moldes em que foi feita, e um segundo comunicado no mesmo dia diz à CMVM que vai contabilizar o negócio no exercício, porque pode ser contabilizado, porque estava o contrato feito, e portanto independentemente de quando for o pagamento. E mesmo o pagamento seria feito até junho, e depois o que acontece? Vilas Boas toma posse, o negócio já passou a ser bom, vamos renegociar, vamos não sei o que mais. Não fizeram, aquilo que renegociaram são peanuts, mas peanuts mesmo. E fizeram uma adenda ao contrato e comunicaram à CMVM. Ora, o que é que era correto nestas contas? É, obviamente, aparecer a imputação, nomeadamente vai a capital próprio, vai a balanço, não vai a capitais, não tem problemas nenhuns. Mas devia ter sido feito até junho. Primeiro, foi comunicado à CMVM. Segundo,
não, andavam a dizer que não tinham dinheiro, podiam ter o dinheiro da Itaca, que pagava até junho, faziam a empresa que tinha que ser feita, obviamente, para fazer a incorporação do capital, e o negócio coisa. Não, uma adenda que não diz nada, aquilo são peanuts, eu podia descrever-te, mas são peanuts. Mas pronto. Anda lá, porque eu queria falar um bocadinho. Ok, mas é rápido. Estou a cortar. É rápido. É só por causa do eu vou terminar já. Só para dizer que são estas ações contra Pinto da Costa. Porquê? Isto não aparece neste relatório de contas, porque a seguir vêm os salvadores da pátria a apresentar aquilo. Ora, isto é um ataque a Jorge Nuno Pinto da Costa. Porque André Vilas Boas nunca faria este negócio. Aliás, esta direção, se fosse à Legend, se calhar era recebida pelo Contínuo. Isto só foi feito pelo prestígio internacional e mundial de Jorge Nuno Pinto da Costa e dos amigos que obviamente ele tem, nomeadamente um presidente de um grande clube europeu. E depois trata-se assim as coisas. Claro. Ou, por exemplo, a academia, que seria uma solução de receitas para o futuro. Mal se toma posse, acaba-se com a academia. Que era um sonho, era um sonho de Jorge Nuno Pinto da Costa, mas sobretudo era uma receita estrutural para o Futebol Clube do Porto. É por isso que este presidente está a destruir o ADN do Futebol Clube do Porto. E de mim terá oposição a título individual, porque num clube de futebol faz oposição a título individual, não em termos organizados, obviamente, porque isso não é propriamente um... Mas deixa-me brincar. Força, Posso brincar contigo agora um claro bocadinho? Claro que sim. Porque isto também serve para brincar. Mas deixa-me dizer-te que eu gostava de dizer daqui a uns tempos que André Vilas Boas também ajudou esta instituição, ok? Mas isso não tem problemas nenhuns, Nós estamos a falar, eu estou a falar apenas em relação, não tenho nada contra André Vilas Boas, tenho contra André Vilas Boas apenas o ser neste momento presidente. Sim, mas o que eu estou a dizer é que eu gostava, era bom sinal que se ele me ajudasse como ajudou Jorge Nuno Pinto da Costa, é bom sinal, não é? Só que ele não ajudou Jorge Nuno Pinto da Costa. É que a associação vai para a frente, não é? Em termos de... Mas tem que te ajudar mesmo, não é? Exatamente. Jorge Nuno Pinto da Costa não ajudou nada. Não, Jorge Nuno Pinto da Costa, a associação já ajudou bastante. Fazer a mesma coisa que Jorge Nuno Pinto da Costa fez. Exatamente. Okay. Era isso que eu... Acho muito bem. Essa é que eu estava a dizer. Acho muito bem. E eu direi na mesma o que estou a dizer aqui. Muito bem. Muito bem. Agora, Jorge Nuno Pinto da Costa ajudou muito a associação. E há outra pessoa, que já agora que estamos aqui nisto, deixa-me só salientar, que já não está entre nós, que também ajudou muito esta casa. Teu Reinaldo? Reinaldo Teles. Muito bem. Sim, esse é um símbolo também do clube. É um símbolo do clube. É um símbolo do clube. E por alguma coisa esteve sempre com Jorge Nuno Pinto da Costa. Exato. E eu gostava daqui a uns tempos dizer, olha, o André Vilas Boas ajudou. Eu espero que ele ajude. Eu acho que ele vai ajudar. Agora, Luís, deixa-me perguntar-te. Como tu sabes, tivemos eleições há 8 meses, por aí, em março. Foi em março. Como é que tu tens acompanhado, isto muda-se logo assim, a política nacional, é? Da política nacional. Eu ainda queria ir à local. Está bem, mas vamos se tivermos tempo, se não marcamos outra, não há problema. Daqui a uns tempos. Daqui a uns tempos depois marcamos outra. Então eu vou ser rápido na política nacional. Eu na política nacional sou um mero espectador, eu votei no Partido Social Democrata, não sei a quem votei, mas toda a gente me conhece. Eu só não voto no PSD em termos locais porque estou no Porto e não voto. Não voto não é por nada, quando um dia aparecerem com um projeto em condições e com um candidato em condições eu até poderei votar, mas em termos nacionais sim, eu sou social-democrata, embora muitas vezes tenha dúvidas na atual enfim, do Partido Social-Democrata, mas continua a ser um Partido Social-Democrata, com certeza que sim. Eu estarei um pouco mais à esquerda, que eu sou uma pessoa centro-esquerda, mas revejo-me no PS, senão não votaria. E, portanto, voto. E acompanho a política nacional, conheço muitos dos atuais ministros e secretários de Estado, e vou acompanhando também com a amizade que tenho por eles aquilo que têm vindo a fazer. Infelizmente este governo, mas nem este governo nem outro governo, não faz aquilo que eu mais queria que se fizesse, que eu acho que é a grande reforma estrutural que o país precisa, digo sempre isto. Mas, infelizmente, quando o PSD está no poder é contra, quando está na oposição é a favor, mas com o Partido Socialista passa-se rigorosamente a mesma coisa. Quando está na oposição é claramente a favor, quando está no poder nunca é à altura. Estou a falar da regionalização e eu já não vou à regionalização administrativa, porque eu já estou mais longe do que isso, eu já defendo a regionalização política do continente. Aquilo que se fez de descentralização administrativa para os concelhos é, do meu ponto de vista, uma vergonha. Aquilo não é nenhuma descentralização política, porque o que se passa é tarefas, não é competências políticas. E eu quero competências políticas
Ao nível do município é sempre mais complicado porque a escala é pequena, tem que ser ao nível da região. Eu vou dar um exemplo. Anda lá que temos 10 minutos, eu queria ir à... Ok, pronto. A grande minha luta política em termos nacionais continua a ser a regionalização. Continua a ser a regionalização, porque eu acho que é a única solução de pôr o país a crescer economicamente. Porque não há desenvolvimento económico, social, seja o que quisermos, se não crescermos 3, 4, 5, 6%. Isso é possível aproximando o poder dos cidadãos, havendo uma forte centralização de competências políticas e depois com forte investimento, criando emprego. Por exemplo, no interior do país, a primeira coisa que tem que se fazer como medida estrutural é criar emprego, é investir. É investir, é pôr as empresas a investir. Como se põe, não temos tempo, senão eu explicava como é que se faz isso. Mas é absolutamente crucial. E isto hoje, a minha vida política em termos nacionais, eu continuo a lutar pela legislação sempre que posso. Como sabem, eu tenho um movimento que faz debates, faz outras coisas, e que faz aquilo que pode fazer, apelando sempre à regionalização. Mas, infelizmente, os dois maiores partidos portugueses, quando estão na oposição são a favor, quando estão no poder são contra, e depois fazem descentralizações que não têm sentido. Ok, eu disse que queria brincar contigo e depois não brinquei, mas agora vou brincar, mas quero que tu me dês uma resposta de 30 segundos para depois passar à política da Póvoa de Lanhoso. Não tens ido ver os jogos do Porto? Não tenho ido ver os jogos do Porto, por opção, eu ia a todos os jogos. Eu sei, por isso no é que Estádio do Dragão, obviamente, por isso é anual, por isso é que eu te estou a perguntar. Ia a todos os sítios. Se fosse um jogo da Liga, fosse um jogo da Taça Portugal, um jogo do Campeonato Nacional ou no estrangeiro. Mas a propósito disso, deixa-me dizer-te, da venda de bilhetes, assim, vamos voltar. Quer fossem Chaves, com o Vilar de Perdizes, quer fossem Barcelona com o Barcelona, o Porto tinha lá sempre 2.000 adeptos de SDs, Super Dragões, e outras pessoas. Eu sei porque também ia. Né? E eu não tenho problema nenhum, eu gastava 10.000 euros por ano com isto. Porque eu queria brincar contigo. Mas eu gastava 10.000 euros, mas eu tenho dinheiro para isso. Ia dormir a um hotel, comia bem, almoçava, jantava, ia de avião, vinha, sem problemas nenhum. Mas há pessoas que não podem fazer isto, mas iam também. Portanto, muito dessa receita dos bilhetes que estava protocolada com o clube era para pagar essas coisas todas. Ou alguém pensa que se enriquece por vender bilhetes por mais 5 euros ou mais 10 euros. E não eram só os Super Dragões que vendiam bilhetes. E as casas do Porto não vendiam bilhetes também? E outros não vendiam bilhetes. Era uma discussão que mas tínhamos. O certo, não, é uma discussão que nem vale a pena ter agora, porque não temos tempo. Mas o certo é que o Porto tinha mais de 2.000 pessoas. Eu queria brincar. Não tenho outro dia até fiquei desolado. Olho para a televisão, estava o Porto a jogar nos Açores. Vi 4 ou 5 pessoas. Eu sei que eu tenho-te acompanhado na tua página do Facebook. Não mais fui ver o Porto porque não consigo ver. Nem sequer consigo ver. Olha, Luís, vamos falar aqui da Póvoa de Lanhoso. Como é que tu tens acompanhado o desenvolvimento do Conselho ultimamente? Sei que agora estás aí a assumir uma função de grande responsabilidade também, que és presidente do Conselho Fiscal da Misericórdia e penso que presidente do Conselho Fiscal não és mais nenhum, mas já estiveste ligado aos bombeiros, mas agora não estás. Sim, na Póvoa de Lanhoso não, mas sou neste momento também membro do Conselho Fiscal da Associação Amigos de Colisão. Sim, mas vamos falar da Póvoa de Lanhoso. Sim, é com muito gosto que o senhor provedor, meu amigo Dr. Humberto Carneiro, me convidou, eu obviamente não lhe podia dizer que não, aceitei, e é com muito gosto que estou numa instituição de grande relevo em termos sociais para o Conselho. Estou com muito gosto e, portanto, vamos fazer este mandato. A Santa Casa está muito bem do ponto de vista económico, do ponto de vista financeiro, tem feito e tem substituído ao Estado em muitas valências e, se calhar, sem a comparticipação devida, mas uma gestão fabulosa do provedor e da mesa administrativa tem posto esta misericórdia e tem posto, pela sua ação, também a Póvoa de Lanhoso, não é no mapa do distrito, não é no mapa da região, é no mapa nacional. Okay? Com muito gosto. Quanto à política em geral, eu depois de ter sido candidato à Câmara da Póvoa de Lanhoso e ter sido vereador na Câmara Municipal, eu tenho acompanhado a política, e depois de ter ido para o Porto, eu tenho acompanhado a política local por cima, com uma visão de helicóptero. E é aquilo que eu acho. Eu posso estar profundamente enganado, mas eu sempre digo aquilo que penso e, portanto, aquilo que eu acho. Aquilo que eu acho é que não tem havido uma política macro na Póvoa de Lanhoso. Como eu defendi, por exemplo, quando fui candidato à Câmara.
Eu continuo a dizer que a Póvoa de Lanhoso tem um enquadramento fabuloso em termos de espaço. Está entre duas grandes cidades, Braga e Guimarães, portanto, próximo de 2 nós de autoestrada, próximo de 2 estações de caminho de ferro, nomeadamente a estação de Braga, mais importante, e, portanto, com acesso muito rápido ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, ao Porto de Leixões, ao terminal Tertir. Portanto, é um sítio, por excelência, para investimento. E para investimento estrangeiro. Investimento nacional também. Mas Portugal tem um problema. Portugal não tem poupança. E, por isso, é preciso investir no interior do país. E isto não é bem aquele interior profundo, mas é interior. Mas com uma localização fabulosa. E este investimento estrangeiro direto capta-se por vários motivos. Mas os 2 motivos mais importantes é a localização, e a Póvoa de Lanhoso tem tudo para isso, é a localização, e depois é a mão de obra qualificada. E depois a fixação das pessoas no concelho, porque pode não ter, mas pode ir buscar fora, nomeadamente jovens acabados de se formar. Temos a Universidade do Minho muito próxima, é outro fator crucial. Portanto, a questão do ensino, a questão da formação das pessoas, isto são 2 pontos de atratividade muito grande para o investimento direto nacional, mas sobretudo estrangeiro. Agora, o que é preciso fazer? Foi aquilo que eu propus na altura. Nós, tendo reunidas as condições, este Conselho, em termos macro, devia ter um código de investimentos. Não tem. E eu não percebo porquê. Porque eu pesquiso na net investimentos na Póvoa de Lanhoso, no outro lado qualquer, não me aparece rigorosamente nada. E isso qualquer investidor é a primeira coisa que vai fazer. É para deixa-me ver, nesta região, aqui, ali e aqui, onde é que eu posso instalar uma fábrica, ou posso instalar uma empresa, ou posso instalar um armazém, seja o que for. Um código de investimentos, obviamente, não é só referir aquilo que eu referi, a localização, a capacidade de mão de obra formativa que tenha, ou a possível aquisição dessa mão de obra, etc., mas depois tem que dizer que tipo de terrenos podem estar disponíveis, privados ou públicos, que taxas é que a Câmara Municipal pretende abdicar se houver investimento de determinado nível, de determinada tipologia. Ou seja, é preciso sistematizar medidas que eventualmente até possam existir, mas que não estão sistematizadas e não estão à disposição. Isto é uma coisa que eu nunca vi em nenhum executivo. Isto é uma visão macro do Conselho. Eu acho que é uma visão muito micro de ataque ao problema imediato. Sendo regionalista, como digo, se houvesse uma região, estes problemas estariam ultrapassados. Embora, é assim, eu defendo a região, defendo o município e defendo a freguesia. E cada um no seu papel diferente. E, portanto, isto também pode ser feito pelo município. Mas é evidente que há a escala são próprias da região. Mas o município, e nomeadamente enquanto não há regiões, a primeira coisa que tem que se virar, do meu ponto de vista, é para questões macro. Ou seja, é fundamental o emprego, não é? Porque eu com o emprego, eu quando não há emprego não fico sujeito. As pessoas desaparecem. Vão para outra terra à procura de emprego. E nomeadamente tendem a ir para o litoral. Depois é criar as infraestruturas para fixar, depois de criar o emprego e ter gente, fixar essa gente. E a Póvoa de Lanhoso tem infraestruturas, do ponto de vista privado, excelentes. Excelente gastronomia, excelente paisagem. Tem uma Prozis. Exatamente. Portanto, tem excelentes infraestruturas, mas precisa de mais algumas... É evidente que perdemos um ISAV, perdemos uma Lear, perdemos, que são coisas que... É tudo verdade, isso é tudo verdade. Que, mas é assim, que se fossem hoje... Se eu tiver uma visão macro, e souber o que quero para o Conselho, nisso percebes a 5 melhor anos, que eu. a 10 anos, a 15, a 20 anos, eu depois sei construir os orçamentos e os planos para ir de encontrar aquilo. Agora, eu não posso ter uma visão macro sem investir no Conselho. Luís. E, portanto, a primeira coisa é criar emprego no Conselho, criar investimento, partir num código de investimento imobiliário e depois ter essa visão macro. Agora até tenho fundos estruturais, posso aproveitar para muitas dessas coisas. E depois então fazer a visão micro, a visão de gestão do dia-a-dia, que isso as câmaras municipais vão fazer. Luís. Não vou criticar ninguém, porque fizeram com certeza o seu melhor, mas fizeram numa visão micro. Falta a este Conselho uma visão macro-política. Ok. Então, faltam muitos conselhos, não é só este. Claro. Luís, estamos mesmo no final. Ok, Domingos, esta conversa passou depressa contigo. Eu quero-te agradecer o teres mas estou vindo. disponível para quando Vamos ter umas novas oportunidades para estar. Eu vou-te fazer aqui um desafio em direto. Sim. Eu dou-te um espaço aqui na Rádio União, se tu entenderes, como vou dar a outras pessoas. Como quiseres, sem okay? problemas. Mensal ou quinzenal, teres aqui uma crónica falada, naturalmente,
com aquilo que tu me vais dizendo e sobre as tuas opiniões. É um desafio que te faço. Aceito, Domingos, está aceito. Está ok? aceito. Depois combinamos. Luís, foi um gosto ter-te aqui em direto aqui na Rádio União, a nossa voz. Muito obrigado por teres vindo. Também aos ouvintes da Antena Minho, muito obrigado por estares connosco e certamente que vamos estar mais vezes. Domingos, dá-me só meio minuto só para renovar os meus agradecimentos e foi um enorme gosto estar aqui a conversar contigo, ter visitado hoje a associação e sobretudo estar a conversar contigo sem nenhuma barreira, claro. sem Tivemos problemas, aqui à vontade. sem problemas nenhuns. Claro. Muito obrigado, Domingos. Muito obrigado. E conto contigo também para trazeres aqui alguma gente à rádio, porque também é importante. Onde todos ajudam, nada custa. Um grande abraço. Muito obrigado. Então, Luís Artur Ribeiro Pereira foi o meu convidado hoje do programa Domingos aos Sábados. Despedem-se o Domingos Silva e o Vítor Esteves. Um grande abraço. Voltamos de hoje a 8 dias, se Deus quiser, com mais um convidado. Domingos aos Sábados. Um programa semanal com várias entrevistas. Em radiounião.pt. Rádio União, a nossa voz.